Tive uma dificuldade aí. Cadê Bruno? Esperando o presbítero Bruno entrar, já entrou. Bruno entrar e a gente... E aí, Bruno? E aí, Gaspar? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Certo. Bom, Tudo boa certo. noite aí a você, boa noite a todos que estão entrando aí na nossa live, né, nesse bate-papo. Eu tive um certo atropelo aqui na tentativa de saber onde é que fazia para clicar onde iniciar a live, né? Assim, não sei. Você ainda é um ludita. Não sou tanto, não, porque eu ainda uso tecnologia, né? É. Ainda não cheguei a me isolar numa comunidade aí com outros que são anti-tecnologia, não, né? Na verdade, é mais uma falta de treino mesmo, nesse novo, né, novo meio, né? Eu nunca tinha feito, a primeira vez que eu fiz, e aí outras vieram a partir de alguns colegas, né, e alguns amigos, e agora, né, eu fazendo mesmo, mas foi difícil eu procurar aqui, onde é que é, aí achei, né, digo, deve ser por aqui mesmo. Então, quero agradecer aí a cooperação da gente estar junto aí nesse bate-papo Eu que sobre, agradeço. Para mim é uma honra. né, sobre literatura, né. Eu até, como eu disse, eu digo de público, né, encontrei a pessoa certa para falar comigo, né, sobre esse assunto, para a gente trocar umas ideias. Né, ser um irmão de longa Nem data, tanto, mestre, nem tanto. né, e que tem se aprofundado nisso. Então, eu tenho muito mais a aprender com você, certamente, e nisso também. E você vai me ajudar nesse bate-papo. Então, obrigado, primeiramente. Obrigado também a todos que estão aí participando, né, que estão entrando. Já mandem suas perguntas, né? O Bruno vai mediar o nosso bate-papo, né? Então, Bruno já é conhecido, né? O presbítero Léo Bruno, né? Com as suas tirinhas, né? Os contos Tiradas. as tiradas, né? Ou os contos da avó, da velha, né? Velhas carolas sabem mais. Isso, né? E outros gracejos, né? Então, isso é muito bom, porque revela aí já o viés literário. Então, Bruno, vamos nessa? Vamos nessa. Quer cumprimentar aí o pessoal também? Fica à vontade. Eu quero. Na verdade, eu acho que é a primeira live de que eu participo, assim, mais extensa, né? Eu só fiz live uma vez e foi, eu acho que 5 minutos no máximo. Quero agradecer o convite inicialmente, né? Desde a outra live a gente já vinha trocando ideias sobre esse assunto e você achou por bem fazer essa live como um complemento daquela anterior, né? Ou como que não um contraponto, mas exatamente um complemento, né? Para dar uma reforçada na live anterior. Agradecer a todos que estão online aí, vejo alguns amigos aí, algumas pessoas que, que eu tenho muito apreço e consideração. Vamos nessa. Vamos nessa. Então, eu quero começar com uma passagem, né? O nosso tema, na verdade, é uma pergunta: quem quer ler a Bíblia? Alguém poderia perguntar como ler a Bíblia? Não, eu quero perguntar quem quer ler a Bíblia, porque as pessoas leem um livro chamado Bíblia, né? Mas será que a Bíblia mesmo, não é aquele material aquele livro que inspira não somente o fazer teológico, como de uma outra live que eu fiz, mas a palavra em ação, digamos assim, né? Então, hoje, é um desdobramento, digamos assim, do fazer teológico, teologia para quê? Enquanto no primeiro momento tratamos, né, eu pude apresentar, juntamente com o reverendo Ronaldo, de como fazer teologia a partir da Bíblia, né? Obviamente, é a partir dela que nós queremos fazer, né? Eu quero indicar, né, hoje uma outra, ou seja, um desdobramento daquela abordagem,
quem quer ler a Bíblia, como ler, ou quem quer ler de fato a Bíblia como literatura. A nossa live vai estar dividida em duas partes. Uma hoje e outra, se Deus assim permitir, sexta-feira que vem, de hoje a 8. Né? Então, vou tratar dessa primeira parte da seguinte maneira: o que significa ler a Bíblia como literatura, como ler a Bíblia como literatura e os gêneros literários, uma introdução que vai servir para a próxima live. Então, na próxima live, já estou antecipando, vou tratar sobre especificamente gêneros literários da Bíblia. Obviamente, é muita coisa para se tratar numa live. E aqui eu vou dizer aos colegas que, se porventura o tempo não for suficiente, a gente sai um pouco e volta novamente para um outro momento, tá bom? Então... Estou achando que não será suficiente, mas tudo bem. Eu acho que eu falo um pouco demais, né? Então eu termino me perdendo aí no tempo de falar tanta coisa. Então, o que significa ler a Bíblia como literatura, como ler a Bíblia como literatura e os gêneros literários, uma introdução. Há um salmo que talvez reflita bem aquilo que nós iremos tratar. É o Salmo 45, versículo 1. A nova versão atualizada, né, a nova Almeida atualizada, diz assim: o meu coração transborda de belas palavras, ao rei consagro o que compus, a minha língua é como a pena de um hábil escritor. Né? Lembra que o Estênio Márcio gravou um cântico, né? De boas palavras vaza o meu coração, né? Eu consagro tudo ao rei, minha boca até parece, né, como pena... de um escritor habilidoso, né? Tem um cântico do Estênio, mas é o Salmo 45. O meu coração transborda de boas palavras e aquilo que eu compus eu consagro ao rei. Eu acredito que esse salmo sirva bem de introdução para aquilo que nós iremos tratar. Então, nosso primeiro ponto é sobre a Bíblia como literatura. O que significa, né, na verdade, esse primeiro ponto do nosso aspecto aí, o que significa ler a Bíblia como literatura. Isso é bem interessante, porque geralmente as pessoas tendem a ouvir da nossa parte, como presbíteros, ler a Bíblia, né? Você precisa ler a Bíblia, né? Mas ler a Bíblia não é uma tarefa tão simples ou fácil. Obviamente, eu não vou, em hipótese nenhuma, negar o princípio do livre exame da Escritura. Não é isso. Por outro lado, né, nós não somos sacerdotes hermeneutas em que apenas um punhado pode ter a condição de ler a Escritura. Mas também nós não somos anarquistas hermeneutas, onde todos podem interpretar as Escrituras. Então, ler a Bíblia, né, é mais ou menos como aquela pergunta que o eunuco fez a Filipe, né, quando ele lia o profeta Isaías, e Filipe perguntou: você entende o que lê? E a resposta dele foi: como é que eu vou entender se não há quem me conduza? Né? É interessante isso, se não tiver quem possa me conduzir, para que assim eu possa compreender aquilo que está sendo lido. Claro que se ele tivesse o cânon, né, Antigo e Novo Testamento completos, né, ele poderia chegar a certas conclusões. Mas a presença de alguém que saiba ler a Bíblia é fundamental para isso. Então, nós presbíteros, especialmente, né, que somos chamados de regentes ou docentes, para mim, os presbíteros são docentes, são aqueles que ensinam a igreja a ler a Bíblia, em público e em particular. Nesse sentido, então, é preciso, de fato, alguém que nos aponte um caminho, né, para não nos deixar sozinhos na leitura da Bíblia. Por onde começar? Por onde chegar? Né? Que tipo de livro é esse que a gente chama de Bíblia? Né? Então, nós usamos esse princípio para conduzir a uma leitura da Escritura. Esse assunto, portanto, é como uma espécie de guia. Aquilo que nós vamos fazer aqui nessa live, numa próxima, se Deus assim permitir, é como uma espécie de guia, uma leitura da Escritura, mas uma leitura que vá além, né, daquela leitura ou dogmática, ou simplesmente a leitura como um fim religioso. Obviamente, como eu falei numa outra live, a Escritura é a nossa fonte para se fazer teologia. Mas todas as vezes que nós formos ler a Bíblia somente com a intenção de fazer teologia, nós vamos perder a riqueza que ela tem. Ou se vamos ler simplesmente com um fim religioso, né, perverso, inclusive em algumas ocasiões, como houve recentemente, e há constantemente em algumas mídias televisivas, vão também perder
o caráter inspirativo da Escritura, não apenas na sua composição teológica, mas também naquilo que a gente está chamando aí de leitura literária. Eu me lembro, então, que uma citação de C.S. Lewis, né? Existe um sentido na qual a Bíblia, uma vez que ela é, afinal, literatura, ela não pode ser propriamente lida, exceto como literatura. As pessoas tendem a pensar a Escritura fora desse parâmetro, a Escritura como literatura, né? Um livro é uma composição literária. Então, ele diz assim, as suas diferentes partes lidas devem ser, então, compreendidas nos diferentes tipos de literaturas que a Escritura é. Então, o que significa? Pois não. Eu não sei se é o próprio Lewis ou se é o Northrop Frye, que é um erudito, né? Um crítico literário, quem dizia que a Bíblia é mais do que literatura, mas ela não pode ser menos do que literatura. Isso, no livro. Ela está sujeita também às regras de interpretação de um texto literário como, entre aspas, como qualquer outro. Isso, o livro do Northrop é a Cold Bible. Eu não sei se esse livro foi traduzido, mas ele tem lá... eu tenho ele aqui. Pronto, aí tem lá... The Great Code, na verdade. The Great Code, o código dos códigos. Eu acho que não me recordo qual o termo, mas eu sei que tem lá a expressão code. Isso, pronto. The aí Great tem Code. Gêneros, né, literários, né, sobre mitologia, metáforas, né, que são utilizadas na leitura. Então, essa expressão dele mesmo é essa como o próprio Lewis coloca. Né? Lê a Escritura como literatura, não mais do que ela seja e nem menos. Geralmente o que acontece, então, é que alguns leem menos do que literatura. Então, o que significa ler a Bíblia como literatura? Ninguém pega, por exemplo, um livro de Machado de Assis, ou de Castro Alves, e diz, eu vou ler literatura. Ele pega o livro e lê. Ele aprende lá na escola que esses livros compõem a literatura brasileira ou portuguesa. E quando ele está lendo, né, vai ler, eu vou pegar o livro de Shakespeare. O que é que você está lendo? Eu estou lendo a literatura de Shakespeare. Não, eu estou lendo Shakespeare. Então, por que lê a Bíblia como literatura? Ora, assim, a ideia de que a Bíblia é literatura, ela é tão antiga quanto a própria Bíblia. No Salmo que eu acabei de ler, mostra isso. Os autores bíblicos, né, estão admitindo que o que eles escrevem não é apenas revelação, digamos assim. Tá? Eles entendem, né, e admitem que aquilo que eles estão escrevendo é uma obra literária. E quando se admite a Escritura como uma obra literária, nós temos, então, que considerar aqueles aspectos básicos do que seria essa obra literária. Seu significado, por exemplo, teológico, ou seja, quem escreve com uma proposição ideológica, teológica, filosófica. A abordagem, né, essa abordagem, digamos assim, literária, qualquer que seja a literatura, né, há um autor no Brasil que diz assim, toda literatura é feita para marcar frente a alguma coisa. Então, os autores bíblicos têm também um modo de ler, né, tem interesse, né, como literatura, há um interesse histórico, teológico, há um interesse existencial, há um interesse experimental, ou seja, os autores bíblicos estão escrevendo a partir das experiências que eles vivenciaram, segundo aqueles modos, né, como um certo autor, né, dizia, segundo o modo de expressar do gênio da sua cultura, a concepção mesmo de apologética, né, ou seja, de defesa da fé. Então, por quê? Porque eles entendem que literatura, aquilo que eles estão escrevendo, é literatura imaginativa, é escritura criativa, digamos assim, é uma escrita criativa. Então, quando eles pensam, ou quando eles estão nesse contexto, esses interesses devem estar presentes. Então, eu tenho interesse teológico de ler a Escritura. Quando eu for ler com interesse teológico, a leitura é diferente da leitura, por exemplo, devocional. Então, em todos os casos, essa concepção está presente, tá? E eu penso que, geralmente, Bruno, não sei o seu parecer, geralmente os leitores da Bíblia, quando se adentram para a leitura das Escrituras, eles esquecem isso. Eles falham em apreciar essa, digamos assim, a verdadeira natureza da literatura. Você já testemunha disso. As pessoas leem, por exemplo, uma narrativa bíblica da mesma maneira que leem um salmo, da mesma maneira que leem uma carta, da mesma maneira que leem um código legal, né, um rito, por exemplo, porque elas não sabem distinguir, né? Então elas leem a história
de José e elas não conseguem perceber, por exemplo, uma espécie de literatura épica, né? Ou a história de Sansão, ou um poema, né? Eles não conseguem, não, isso aqui é um poema, então tem recursos figurados e etc. E eu penso que uma das razões, né, para se perder essa apreciação é exatamente aquilo que o Leland Ryken entende. A literatura é universal, né? A literatura é universal. O Leland Ryken diz que a literatura, mais do que simplesmente declarar uma situação, mostra o que é que está falando. Eu gosto muito do que ele diz. Ele diz assim, em vez da literatura nos dar proposições sobre virtudes, né, sobre vícios, ele usa essas duas palavras, a literatura nos apresenta a história dos personagens com suas virtudes ou vícios. Então, por exemplo, nós podemos pegar o mandamento e tem lá, não matarás. Um imperativo. Não é uma proposição no sentido filosófico, mas é uma frase compreensível. Não matarás. Ora, ela é objetiva, é direta. Mas a história de Caim e Abel tem o mesmo princípio, não matarás. Né? Só que ela encarna, portanto, a mesma verdade, só que de uma maneira distinta, né? De uma maneira literária. Perfeito. Quando nós lemos um texto literário, nós estamos, né, nós não sentimos, principalmente, que nos foi dada uma nova informação, mas nós percebemos, ou sentimos, ou notamos, que estamos tendo uma vívida experiência que aqueles autores também tiveram. Né? Então, né, eu queria te ouvir também nisso, né, porque é a perda dessa dimensão que faz com que as pessoas leiam uma narrativa e eles estão em busca de uma proposição e não, por exemplo, do aspecto que tem por lá, como a vivência experiencial do narrador, né, do compositor, né, do escritor. Eu acho muito interessante esse padrão, né, da escritura, porque quando nós aprendemos a ler a Bíblia, essa que é a expressão correta, quando nós aprendemos, de fato, a ler a Bíblia como ela realmente é, a nossa experiência de leitura da própria Bíblia, ela é enriquecida. E se a nossa experiência de leitura da Bíblia é enriquecida, consequentemente, a nossa experiência ou capacidade de leitura de qualquer outro texto será muito enriquecida, né? Então, por exemplo, quando a gente começa a perceber que os padrões da Bíblia, né, a Bíblia como sendo um mito fundante, né, bem entendido, né, como o Fry coloca, como sendo o arcabouço dentro do qual nós pensamos, né? Toda a nossa maneira de pensar, ela segue, né, digamos assim, as linhas da Escritura, a estrutura das histórias da Bíblia. Quando a gente lê alguma história, né, por exemplo, quando a gente lê uma peça de Shakespeare, quando a gente lê um romance de Daniel Defoe, quando a gente lê os clássicos da literatura, a gente começa a ver que os padrões são os mesmos, né? E daí a gente tem aquela velha ideia de que é impossível você entender literatura ocidental se você não conhecer a Bíblia, né? Qualquer professor universitário sabe disso, embora hoje, né, devido à secularização galopante, tentem esconder das pessoas, mas a grande verdade é essa. Quando a gente começa a perceber que esses padrões, eles não estão somente dentro da Bíblia, mas nas histórias que nós criamos, a gente fica como quem sonha, né? Igual o salmista, a gente fica boquiaberto, porque Deus, ele imprimiu isso na gente. Isso. E tem uma coisa interessante, Gaspar, porque dentro da própria Bíblia, né, a gente vê que as histórias, elas nada mais são do que um reflexo dos primeiros 3 capítulos de Gênesis, né? Então, a gente pega, por exemplo, a história de Saul. Quem era Saul? Era um cidadão, um camarada de uma tribo insignificante, né, humilde, mas que é alçado à condição de rei. Inclusive, o próprio Samuel, ele chega a comparar Saul inicialmente com os maiores juízes de Israel. Mas esse Saul, ele cai quando ele não ouve o profeta do Senhor e, portanto, conspira, né, contra aquele que Deus havia escolhido, que é Davi. Então, vejam bem, a estrutura da história de Saul é a estrutura da história de Adão. Isso. É a estrutura da história de Adão. Exatamente. É alguém que nasce numa condição X, é elevado a uma condição além das suas expectativas, mas por não obedecer, né, ao mandamento, ao profeta, no caso,
no caso de Saul, ele cai e o seu fim é trágico. Isso. Então a gente vê que esse padrão ele se repete, né, copiado da estrutura lá de Gênesis. Isso se repete não só dentro da Bíblia, mas dentro de toda a literatura. Na verdade, assim, como mais adiante, pelo menos acho que numa introdução agora, numa segunda live, eu vou tratar um pouco, existem alguns perigos também veja, a literatura é universal. Existem elementos universais na literatura, mas, por exemplo, há um perigo que a gente chama de, né, os narratologistas da escritura, né, os estudiosos de narrativa da Bíblia, chamam de ocidentalização da Bíblia, né? Então há um perigo disso também. É claro que a leitura meramente literária da escritura, né, tem seus perigos. Por exemplo, pode-se perder a dimensão do sagrado da escritura. Ela não é apenas do próprio progresso da revelação e da história da redenção, que é o principal objetivo. Pode perder isso. Mas uma abordagem puramente ou somente teológica, né, ou somente histórica, corre o risco de fazer a escritura um livro do passado. Corre, entender? Quem quer ler a Bíblia só teologicamente faz com que ela seja um livro unicamente do passado. E uma vez que se você cai num desses dois erros, né, ninguém vai ganhar nem vai perder, todo mundo vai perder, né, como diria. Isso, né? Então, se a história só trata do passado, né, ela nos conta apenas o que aconteceu. Né? E a perda dessa dimensão, né, desse trato puramente teológico, sem associar o aspecto literário, pode fazer a escritura apenas um depósito de verdades antigas que não servem mais para hoje. Mas quando a escritura é vista também com o seu aspecto literário, né, e a literatura, por ser universal, ela nos conta o que acontece, não apenas o que aconteceu. Então, quando eu estou lendo... Isso, então quando eu estou lendo narrativas bíblicas, em alguns momentos eles colocam os eventos no passado, e em algumas outras ocasiões eles dizem, por exemplo, isso e foi chamado assim até o dia de hoje. Né? Em algumas narrativas, como por exemplo no livro de Atos, o autor parece estar ali como testemunha ocular dos eventos e narrando. Então, a literatura, por ser universal, ela nos conta o que acontece. E quando nós lemos a Bíblia desse modo, não implica negar a natureza revelacional e a expressão da vontade de Deus. Então, essa junção do fazer teológico, né, com a literatura, né, enriquece, né, a vida daquele que está lendo a Bíblia. Aqui, voltando para o cristão, e para o não cristão, ele começa a descobrir, né, por aquilo que a própria Escritura mostra. Então, uma leitura literária da Bíblia redireciona os leitores para os assuntos relacionados tanto à natureza sagrada e autoridade da Escritura, ele vai encontrar expressões como assim diz o Senhor, né, como para as experiências da literatura de um povo em particular. E aqui talvez é onde reside o maior problema. Nós estamos lendo um livro que não foi escrito no Brasil, né, não foi escrito no Ocidente. Sim. É uma outra maneira de pensar, né? Aquela nação hebreia, né, no Antigo Testamento, ou aquela do cristianismo do primeiro século, né? E isso faz com que a sua composição tenha que me dar uma porta de entrada. Então, nós estamos cientes de que estamos ingressando num outro mundo. Né? Quando você lê um livro, uma literatura ficcional, ela é um outro mundo. Né? Por exemplo, ler Apocalipse é como se você estivesse numa outra dimensão, um outro mundo. Mas ele é um escrito no primeiro século, né? Pelo menos o Apocalipse de João, com conhecimento literário do primeiro século, né? E como uma cultura que tem uma outra visão de mundo, uma outra língua, uma outra maneira de expressar a sua vivência, a experiência existencial. Quando a gente está ciente disso, então nós vamos evitar aquilo que é chamado de ocidentalização da Bíblia, né? Ou seja, nós vamos querer ler a Bíblia com os olhos dela, e não com os olhos do Ocidente. É claro que uma narrativa tem pontos em comum, né? Tem personagens, tem enredo, tem cenário, mas a narrativa bíblica, como vou apresentar numa outra ocasião, é bem diferente da narrativa contemporânea. Então, é da compreensão, da nossa compreensão, mantemos essa compreensão, que a Bíblia, além de uma obra de literatura, ela também adentra como fonte de literatura no Ocidente. Veja, no passado, né, olhavam para a Escritura e diziam assim, ela compõe outras literaturas, ela forma outras literaturas, né? Então, assim, fazendo uma citação, diz assim, nenhuma rígida distinção deve ser feita, nenhuma rígida distinção
pode ser feito entre a Bíblia como literatura e a Bíblia na literatura. Você está lendo, você leu alguns livros literários e diz assim, cara, eu estou vendo isso aqui, eu já vi isso aqui na Bíblia. Não? Por exemplo, nós poderíamos lembrar algumas das obras que foram impactadas, né, pela Bíblia como fonte literária. A Queda, por exemplo, de Albert Camus, né, ou Camus, como segundo o nome dele é pronunciado de diversas maneiras, Paraíso Perdido, Paraíso Restaurado, do John Milton, Temor e Tremor, do Kierkegaard, né, a peça de Oscar Wilde, né, Salomé, o romance segundo, né, o Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago, Esaú e Jacó, de Machado de Assis, todos eles tomam a Bíblia como ponto de partida para a sua literatura. Né? Há um texto literário, e após essa citação eu queria te ouvir também, ele fala assim, quando ele fala sobre isso, ele diz assim, a Bíblia é indiscutivelmente uma das grandes obras de literatura universal, tanto que continua dando ideias a outras obras até hoje. A sua riqueza metafórica e imagística e a sua capacidade narrativa foram alcançadas bem poucas vezes na tradição literária universal. Só para eu fechar, é curioso que o Novo Testamento, né, com um grego de pelo menos 600 anos, né, não é estudado nos departamentos de letras, pelo menos em alguns, né, ou encontra resistência, para ser estudado como literatura clássica. Ou o Antigo Testamento como literatura clássica, a Bíblia como literatura clássica. Então, pronto. Então, eu encerrando esse primeiro ponto, né, o que significa ler a Bíblia como literatura, né, então nós vamos passar para o segundo, logo após as tuas considerações, sobre como é que nós lemos a Bíblia como literatura. É interessante que tem uma coleção de contos, né, organizadas por Paulo Ronay e Aurélio Buarque de Holanda, chamada Mar de Histórias. Né? Eles selecionaram contos, né, da literatura universal de todas as épocas, né, começando nos primeiros séculos até o século XX. E é curioso que no primeiro volume eles incluem algumas histórias da Bíblia. E aí, é claro, né, é bem verdade que provavelmente esses dois autores, Paulo Ronay e Aurélio Buarque de Holanda, eles não tinham o mesmo entendimento que nós temos da Bíblia, né, como palavra revelada de Deus e etc. Mas vejam, se eles não incluíssem, né, histórias famosas da Bíblia, salvo engano, eles incluem a história de Sansão, eles não estariam cometendo uma injustiça contra, né, um texto tão conhecido, um texto, né, o texto mais conhecido da história, né, que é a Bíblia. Sim, né? Por outro lado, o mero interesse, como você salientou aí antes, o mero interesse apenas literário da Bíblia também não faz jus àquilo que ela é em sua inteireza. Então, somente esses dois aspectos aí que nós precisamos sempre manter em mente. Né? Considerá-la menos do que literatura é um pecado, mas também considerá-la apenas literatura também é um pecado. Exatamente. Seria perder a dimensão teológica. Só um parênteses, nós não podemos afirmar que a Escritura é apenas o relato da experiência vivida, o relato religioso vivido por aqueles povos. Não, isso é um equívoco. Ela é a revelação, né? Há uma expressão que o Kevin Van Hoosen utiliza no livro o Drama, né? Deixa eu me recordar o título, é O Drama da Doutrina. O Drama da Doutrina. Salvo engano, a partir da página 248, eu vou pegar apenas para citar textualmente, para não me perder. Eu acho bastante interessante que ele vai falar de algo que eu ouvi o Leland Ryken falando, né? Que ele diz que a literatura, o Ryken, a literatura encarna o significado tão concretamente quanto possível. E aí eu me lembrei do Kevin Van Hoosen, quando ele diz assim, na página 229 do livro Drama da Doutrina, ele diz assim, a questão crucial para a teologia cristã é se Deus entra nesse espaço público como membro de uma comunidade linguística. Este é o mínimo exigido pelo Evangelho. Se não se permite que Deus tenha um papel com fala e ação, então ele só parece ser um agente comunicador. Assim, negar a Deus um papel com fala e ação é cair num docetismo teodramático. Ou seja,
essa forma dele dizer, né, ou seja, ele repete aquela, né, ele cita, relembra aquela heresia cristológica que nega que Cristo tinha um corpo, né? Então, negar a Deus, negar que a Escritura é o ato comunicativo de Deus, é a revelação de Deus, é aquilo que ele falou, é, de fato, talvez o erro daqueles que olham para a Escritura meramente como literatura. Ela é literatura, mas ela é esse tipo de literatura. Eu gosto da expressão, a Escritura é o registro dos atos e das falas de Deus, né? Ela é a palavra dele por isso. Então, tendo dito isso, essa espécie de literatura, né, da Escritura como escrita criativa, imaginativa, né, e ela encarnando, então, o significado tão concretamente quanto possível, ela dá primazia à imaginação nesse caso. Então, isso me leva para ter o segundo ponto do nosso bate-papo, né, que é como é que nós lemos a Bíblia como literatura, né? Bom, eu penso que o primeiro passo deve ser reconhecer, né, que a Bíblia, embora composta por 66 livros, forma um único livro, com uma grande história, né? Talvez seja esse o mais difícil para quem não é cristão, quando se aproxima da Bíblia. Ele olha vários livros, né, vários autores, e ele não sabe que o termo Biblia, né, que é o plural neutro de biblos, né, significa nada mais do que uma coleção de livros, né? E a beleza desse livro é que ele é um conjunto, ele conta uma única história, uma grande história. Até mesmo a ordenação dela, né, da escritura, pelo menos no cânon protestante, não entrando nas discussões outras, mas pelo menos no cânon protestante, começando em Gênesis, né, começando com a criação, né, em seguida a queda, né, depois a história da redenção e o drama da redenção, vida e morte sendo apresentados o tempo todo, seja em narrativas, seja em mandamentos, seja em poesia, seja em oráculos proféticos, seja nas parábolas, onde aparecer, narrando esse drama, né, da história redentiva, e até apresentar e viver felizes para sempre, né? Quando a gente chega né, Cristo com a sua noiva, né, o herói, né, para resgatar a prisioneira, né, salvar a sua noiva, e conclui dizendo, e viveram felizes para sempre, né? Então, se eu tiver a mente de que eu estou lendo uma grande história, quando eu estiver lendo uma porção da Escritura, eu vou ter essa imagem. Puxa, eu não estou lendo uma história fragmentada, né? Eu estou lendo uma história completa. Eu estou lendo uma parte dela aqui, mas ela é maior. Ou seja, há um enredo em toda a Bíblia. E quando eu faço isso explicitamente, eu vou reconhecendo a leitura desde o começo, né? Contando a criação dos céus, da terra. Eu vou reconhecer um meio, né? Contando a história da humanidade caída, e vou reconhecer um fim, né? Contando a história com a vitória final do bem sobre o mal. Eu me lembro uma vez que um certo pastor, ele já foi bastante famoso, eu vou citar o nome dele, independente de quem goste dele ou não, aí o problema não é meu, Mark Driscoll, né? Uma vez ele falando uma história, citando o livro de Apocalipse, aí foi curioso. A descrição de Apocalipse é de que eu vi um cavaleiro, né, assentado sobre um cavalo branco, né, ele citando Apocalipse 19. E aí ele diz assim, veja, olhe para as histórias, pelo menos as mais antigas, né, os heróis tinham um cavalo branco, montavam um cavalo branco, né, estava no imaginário das pessoas que o herói tinha aquele tipo de animal. Então ele diz, olha, tá vendo? Ó, ele tem lá no faroeste, né? Chegava o personagem... Mocinho. Não é? Mocinho no cavalo branco, né? Então, Buster Scruggs. Isso. Estavam ali, então assim... Então ele lê, estou no começo da história, estou no meio da história, contando, desenrolando a história, o enredo, digamos assim, e reconhece também o fim, contando a consumação da história. Né? Um exemplo que nós podemos fornecer, por exemplo, é o caráter narrativo de Gênesis, ou da Bíblia como um todo. Me permita, Bruno, antes de passar a palavra para você, eu vou citar por uma leitura esse grande enredo, né? Esse enredo é apresentado, por exemplo, pelo Graeme, no livro Lendo a Bíblia como Escritura Cristã. Então, veja, Gênesis capítulo 1 e 2, criação da terra, paraíso criado. Gênesis 3, queda da humanidade, paraíso perdido. Gênesis 4 a 11, a universalidade da queda, ou seja, o drama da queda se espalha.
Gênesis 12 a 50, a chamada de Abraão. Nós vamos começar a ver Deus, né, ele já tinha feito a promessa lá atrás, mas vamos começar Deus, então, começar a reunir o seu povo. Êxodo até Malaquias, a história do antigo povo de Deus. Os evangelhos, a chegada do herói, né, a concretização do herói prometido, a história, né, não terminou lá atrás, mas ela continua. A história do novo povo, da continuidade do povo de Deus. Cartas, ou atos e epístolas, a expansão desse povo. O herói que foi morto, mas que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, né, vivo, conduz aí o seu povo. E Apocalipse, a consumação, o paraíso restaurado, né? Então, paraíso criado, paraíso perdido, paraíso restaurado. Então, esse esboço parece-me contemplar, de fato, toda a Bíblia como uma literatura. O começo da história humana, né? O êxodo, lei, a monarquia, o exílio, a vida de Cristo, o começo da igreja e a consumação da história. Então, reconhecendo isso, né, esse ponto, como é que eu leio a Bíblia como literatura? Leia vendo que ela é uma grande história. Essa história é sobre um personagem. O personagem é o Messias, é o Senhor Jesus Cristo. E todas as histórias ali devem convergir em alguma medida para ele. Então, antes de eu ingressar no terceiro e último ponto, né, uma introdução aos gêneros, aí eu também queria te ouvir. Isso é porque eu sei que você tem algo a dizer, você leu aí o Robinson Crusoe, leu aí Moby Dick, né, e fez as grandes tiradas, né, quanto a isso, ao comparar com a escritura. Bom, primeiramente, falando essa questão da necessidade do final feliz, né? Eu estou lendo, né, na verdade, Senhor dos Anéis, e tem uma passagem que eles estão na casa em Valfenda, né, na casa de Elrond, que é o elfo, etc. E aí Bilbo, o bolseiro, está conversando com Frodo, e aí Bilbo, né, eles estão decidindo quem é que vai levar o anel até Mordor para ser destruído e tal, e recai a responsabilidade sobre Frodo, né, ele é o herói assim, na história, nesse sentido. E aí ele está um pouco desanimado, ele está com medo, e aí Bilbo chega para ele e diz assim, Frodo, você quer me ajudar a escrever o meu livro? Você já pensou num desfecho? Aí Frodo responde assim, sim, eu já pensei em vários desfechos, e todos eles são sombrios e desagradáveis. Aí Bilbo responde assim para ele, assim não dá, os livros precisam ter bons desfechos, que tal isto? E todos se acomodaram e viveram juntos, felizes para sempre. Quer dizer, eu acho que isso aqui é uma inserção, é o próprio Tolkien falando aqui, né? Na verdade, é o próprio Tolkien na pele do personagem que ele criou, Bilbo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é sobre isso que você falou da história, né? Criação, queda, redenção, restauração. Peter Leithart, eu vou falar isso numa live amanhã com o pessoal da UMP lá de Arco Verde. Peter Leithart, ele tem um livro chamado Deep Comedy, Comédia Profunda. Eu vou ser bem sintético aqui. A tese dele é a seguinte, que os gregos eles não conseguiram pensar numa comédia profunda, onde o começo, aliás, o final é mais glorioso que o começo. No máximo, os gregos pensaram num final, na recuperação daquilo que se perdeu no início, e não no final que sobrepujasse aquele início. Isso. E Leithart, ele vai colocar que somente com a entrada do cristianismo é que essa concepção de comédia ela entrou na literatura. E aí no livro dele ele vai analisar algumas peças de Shakespeare, mostrando que os personagens eles começam de uma maneira bem ou neutra, e aí imagine um Jota, onde o camarada ele começa bem ou neutro, então ele cai, aí você tem a queda, ele passa por diversos perigos e provações, e toda a história dele vai ser uma tentativa de recuperar aquilo que ele tinha no início. Isso. Só que na Deep Comedy, na comédia profunda, ele não somente recupera aquilo que ele perdeu no início, mas o final dele é mais glorioso que o início. Então nós cremos, né, que a Jerusalém, né, que o Senhor preparou para nós, ela é mais gloriosa do que aquele Éden, né? Isso, exatamente. Talvez isso seja polêmico para alguns, mas enfim. Mas na verdade, Bruno, não deveria ser polêmico, porque esse caráter, digamos assim, ontológico da literatura está impresso em nós, né, por aquilo que a gente já entende, né? Nós somos criados à imagem de Deus, e Deus é um grande contador de história. Né? Exatamente.
ele é o historiador, não é à toa que Cristo é chamado de verbo, né, de palavra, né? Ele é a palavra. Então Deus sabe como contar as histórias, né? E a história com ele, ela não tem um final que seja igual ao começo, ela é melhor. Por exemplo, nós sabemos que o segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo, ele é melhor do que o primeiro Adão. Nós sabemos que na ressurreição, os nossos corpos serão melhores do que agora. E nós sabemos que a nova criação é melhor do que a primeira. Então, ela está no imaginário, digamos assim, universal, né, porque todos eles provêm, né, da mesma fonte, a mesma origem. Bom, essa primazia da imaginação que a própria Escritura coloca, né, então apresenta, né, a literatura apresenta uma experiência que ela não é simplesmente a fala, ou simplesmente uma apresentação, né? As narrativas bíblicas, elas apresentam uma concretude sensorial muito grande, né? Lendo, né, essas narrativas, você entra, sente o drama, percebe o drama dos autores. Ela tem uma abordagem experimental da própria verdade, né? Ela não é apenas a proposição, mas ela é também um caráter experimental da verdade. Ela envolve o leitor intelectualmente, emocionalmente, imaginativamente. Isso faz com que a leitura bíblica seja igual, né, às grandes literaturas, em termos de literatura aqui falando, as grandes obras literárias, ou mesmo superior, porque ela faz também certas reivindicações que outras literaturas não fazem. Bom, terceiro ponto do nosso bate-papo é gênero literário. Eu concluí o raciocínio, mas eu acho que se eu for tentar concluir o raciocínio, a gente vai extrapolar o tempo aí. Então. Mas nós vamos ter tempo para fazer isso aí numa outra live, ou senão, se o tempo terminar, a gente sai e volta novamente para a gente concluir isso aqui, tá bom? Bom, uma outra forma de ler a Bíblia como literatura é considerando ou reconhecendo a sua diversidade de gêneros literários. Essa é a parte que eu mais gosto, né? Ou seja, eu não vou dar aula sobre os precursores dos gêneros literários, mas o que é um gênero? O gênero é um tipo de literatura. A Bíblia é uma grande história, né? Mas ela não é uma única narrativa. Ela compõe-se de gêneros. O método utilizado para essa leitura, né, é a leitura dos gêneros literários, né? Os autores do Antigo Testamento, do Novo Testamento, eles têm interesse em mais do que apenas atingir o intelecto, né? Eles também querem alcançar como um todo, né? Ou seja, com as histórias sobre Deus e os homens, ele quer alcançar completamente nossa imaginação, nosso intelecto, nossas emoções. Há um livro do David Alexander, salvo engano, com Frank Longman, né? Clamor da Alma, né? Uma leitura dos Salmos. Eu fiz essa leitura em 2018, né? Por indicação do reverendo Valdislau Gomes, onde mostra, né, atingindo mais do que simplesmente o intelecto. Por causa dos gêneros literários, os escritores bíblicos atingem as emoções. Eles apelam à vontade, eles estimulam a imaginação, né? Eu estou lendo um salmo e estou sendo transportado, por exemplo, esses dias eu fiz um sermão sobre o Salmo 136, né? O que tem um refrão, porque a sua benignidade, ou a sua fidelidade, ou a misericórdia duram para sempre. Dura para sempre. Se você retira o refrão, o que você tem, né, é a natureza de Deus, quem ele é, o que ele fez, a criação, a história da chamada do povo, a entrada na terra, conta toda a história. Mas aí, por causa do refrão, algumas pessoas não percebem isso. Então, Van Hoosen, né, mais uma vez, eu estou citando Van Hoosen porque ele é, talvez, aquele que mais fale sobre isso. Lá no livro há um significado nesse texto, ele diz assim: os gêneros literários são atos comunicativos de uma ordem superior, que existem em um nível de complexidade organizacional maior. Da mesma forma que devemos desenvolver competência linguística a fim de entender como as palavras são usadas no contexto cotidiano, devemos desenvolver uma competência literária para entender os diferentes tipos de texto. Eu sempre dou um exemplo quando eu estou dando aula de exegese ou de gênero literário. O gênero, né, é feito aqueles armários antigos de arquivos. E quando tem um evento, né, então 3 pessoas vão naquele armário: um cronista, um poeta e um médico, né, para fazer o laudo, né. Eles vão lá no arquivo morto, né, assim, ó, a cultura é o armário. Vai lá e eles retiram. E cada um escreve o que está vendo. Eles escrevem o mesmo evento, de maneira distinta, de maneira diferente, com linguagem apropriada para cada um daquele gênero. Então,
quando nós olhamos para a escritura, ela também tem uma coletânea de gêneros literários, né? Por exemplo, o Douglas Stuart e o Gordon Fee, no livro Entende o que Lês, registra 10 gêneros literários. Há uma discussão muito grande sobre quantos gêneros existem, mas é possível a gente organizar em algumas poucas categorias. Ele coloca lá no livro Entende o que Lês 10 gêneros. O Walter Kaiser entende em 5 categorias. Eu sou mais inclinado a concordar com ele, né? Prosa, poesia, narrativa, sabedoria e apocalíptica, né? Prosa, poesia, narrativa, sabedoria e apocalíptica. O Gordon Fee e o Douglas Stuart colocam epístolas, narrativas, atos, evangelhos, parábolas, leis e profecias, salmos, sabedoria e apocalipse. O Grey Danos tem outra maneira de apresentar isso também. Seja como for, os gêneros literários funcionam para nós como atos de jogar diferentes tipos de jogos. Ou seja, eu preciso reconhecer quais são as suas regras. Então, qual é a regra para uma narrativa? Né? Então, os gêneros literários são como jogos de linguagem. Né? Veja que coisa. Esses dias eu coloquei uma postagem que fiz, eu peguei um livro do Alvin Plantinga, né? Sobre o conflito entre ciência e religião, onde é que o conflito reside. E eu coloquei assim, esses cristãos obscurantistas. Aí alguém comentou, fez assim, Plantinga, um obscurantista? Achava que ele estava falando sério, quando era uma ironia. A situação está tão séria que você tem que colocar um emoji, né? É o nome, né? Um emoji, para a pessoa saber que você está fazendo uma ironia. Os autores bíblicos não tinham isso. Eles tinham um recurso literário para apresentar essas ironias ou os jogos de palavras. Então, nesse ponto apenas, eu não vou desenvolver mais do que isso. O Matheus vai deixa o Bruno falar, eu falo, ele fala, sujeito. Então, nesse ponto, né, eu vou desenvolver isso mais numa outra live. É preciso que o intérprete determine quais são as regras do jogo. Ou seja, se é uma narrativa, se ela é uma história, se ela é uma cronologia, se ela é uma profecia, se ela é uma parábola, qual é o jogo que está sendo jogado. E apenas depois disso ele possa jogar. Então, a recomendação seria, considere a escritura como uma narrativa, né, um grande enredo, uma grande história, e considere que essa história, grande história, está dividida em gêneros literários. Poesia, narrativa, sabedoria, apocalíptica, epístola, enfim. Para que assim nós possamos ler melhor a Bíblia. Então, quem quer ler a Bíblia? Tem que passar para esse ponto. Eu vou te passar mais uma vez a palavra, aí a gente volta aqui para encerrar, né, e ver aí as perguntas que possam nos fazer, tá bom? É curioso que quando a gente, por exemplo, olha para as palavras de Jesus, tem aquelas Bíblias, né, com a palavra de Jesus destacada em vermelho e tal. Se você for parar para pensar, eu acho que, sei lá, 2/3 do que Jesus falou, ele falou por meio de metáforas. Dificilmente Jesus não falou algo usando uma metáfora. Não necessariamente uma parábola, mas símiles e comparações, etc. Isso. Inclusive, quando no episódio da conversão de Saulo, né, Jesus ele vai usar, né, para converter Saulo, Jesus ele vai usar um dito metafórico, né? Dura coisa para ti recalcitrar contra os aguilhões, né? Isso. Que nada mais é do que aguilhões eram, né, uma espécie de lanças, né, onde os pecuaristas eles acossavam os bois, né? Isso. Para encurralar os bois e tudo mais. E aí os bois que eram teimosos, eles davam coice, né, nos aguilhões, nos ferros e se feriam, né? Ou seja, o que Jesus está dizendo claramente? Paulo, não adianta você querer lutar contra mim, né? Você vai perder, você só vai se ferir, né? Mas Jesus fala isso de uma maneira metafórica. Ele usa, né, uma metáfora. Ele recorre a um recurso literário, né? Um ponto, Gaspar, não sei se você pretende falar disso, algumas traduções da Bíblia, né? Eu gosto, né? Eu não sou um tradicionalista nesse sentido. Eu acho válido que existam várias versões da Bíblia para você comparar e etc. Nem todo mundo consegue ler a revista atualizada, é bom que se diga isso. No entanto,
eu fico um pouco incomodado quando as versões mais modernas, elas resolvem traduzir expressões ou ditos da época. Por exemplo, Êxodo, no episódio lá, capítulo 32, no episódio do bezerro de ouro, né? Diz lá o texto, né, na nossa queridíssima Ara, que o povo era de dura cerviz. Uhum. Em traduções mais modernas, talvez a NVT, a NVI, a própria NAA, né, Nova Almeida Atualizada, substituíram o dura cerviz por teimosos. Uhum. Só que ao fazer isso, você perde um detalhe crucial no texto. Por que Moisés está dizendo que o povo era de dura cerviz? Porque ele está mostrando que o povo, ele havia se tornado como aquilo que ele estava adorando, que era um bezerro. Né? Exatamente. É o bovino com o pescoço duro, Isso. que não consegue obedecer a comandos, né? É teimoso. De fato, é um boi teimoso. Mas veja como se perde ao traduzir a ideia, em vez de traduzir literalmente o que o texto diz. Perde-se toda a noção de que o texto está querendo mostrar que os idólatras, eles se tornam como aquilo que eles adoram. Né? Que eles criaram. E isso é crucial se você não tiver uma sensibilidade literária, pelo menos que colocasse uma nota de rodapé para aqueles leitores que apreciam essas coisas. Eu acho isso uma pena. Isso decorre do seguinte, decorre da filosofia de tradução que os autores estão utilizando. Entendeu? Sim. Por exemplo, quando um tradutor, a filosofia de tradução de um tradutor, por exemplo, considere muito mais a forma do que a mensagem, então ele vai manter os provérbios como eles estão, ou procurar um provérbio equivalente, tá? E não vai tentar interpretar os provérbios. Tá? Há um texto, por exemplo, no texto de Samuel, quando Davi enfrenta, né, fica chateado com Nabal, né? Ele diz, eu vou exterminar de Nabal e não vou deixar nenhum dos que... Aí tem lá a expressão urina no muro. Né? Então, vai para assim, peraí. O que isso quer dizer? Alguns interpretaram colocando nenhum menino, outros colocaram nenhum cão. Né? Mas só que tanto o menino quanto o cão fazem xixi no muro. E se ele quisesse dizer, eu não vou deixar nenhum ser vivo? Então, quando o tradutor deixa de lado o provérbio, o que acontece é que ele vai ter que dar uma interpretação para esse provérbio. Por exemplo... Sim, que pode variar de acordo com a cultura. Né? Exatamente. Então, nesse sentido, o ideal, pelo menos assim, na minha filosofia de tradução, é deixar como está por lá. Não é uma tradução literalista, mas, no fato, uma tradução literal. Mantenha os provérbios como eles são, de maneira que deixe com que seja pesquisado as suas, digamos, o seu significado. Né? Por exemplo, é difícil traduzir aliterações no texto bíblico. Então, o tradutor vai ter que se desdobrar disso. Há um exemplo no livro de Juízes, no Cântico de Débora, lá em Juízes 5, no verso 12, onde a tradução em português parece que captou, mas, pelo menos a minha versão bíblica, ela parece que ela captou isso quando ela traduziu a expressão hebraica, né? Deixa eu pegar aqui, 5:12. A expressão hebraica diz assim, Uri, Uri, Débora, Uri, 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 é uma literação, né? Aí a expressão captou, a tradução diz, desperta, desperta, Débora, veja. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta. A repetição, de. Então, o autor conseguiu captar. Então, traduzir não é tão simples. Vejam os salmos, vejam os textos acrósticos, aqueles em que cada frase, cada sentença começa com uma letra do alfabeto. Salmo 111, por exemplo, começando com Aleph, Bet, Gimel, Dalet, o ABC do hebraico. Como é que vai traduzir isso para o português? Você vai ter que perder isso. Mas quando não pode se perder, então seria ideal deixar mesmo, como o caso, por exemplo, de povo de dura cerviz, ou, por exemplo, em João 12, eis aí o mundo após ele. Aí alguém traduz, eis aí a multidão. Ora, mais do que uma hipérbole, é simplesmente uma expressão de enojo, né, de repúdio, de desagrado. Assim, os autores precisam estar cientes de que é necessário, os tradutores, né? Eu não sou um tradutor, porque eu sei muito pouco sobre tradução, mas eles precisam estar cientes de que traduzir é difícil, traduzir é escolher palavras, traduzir é complicado. Então, ainda que eu seja um defensor de uma tradução mais formal,
Eu estou, falando em tradução, estou traduzindo um texto publicado na Temélios, que é uma crítica a um certo autor quanto à tradução. Eu vou fazer isso posteriormente, para que assim possa alguém ter ideia de uma crítica a algumas traduções mais, digamos assim, livres, né? Que são consideradas de equivalência dinâmica. Hoje eu não tenho tanto problema, né? Eu preciso entender que dá para fazer uma mescla entre os dois aspectos, né? Ainda mais quem está envolvido com tradução, a gente sabe disso. Então, para encerrar, por conta do nosso tempo, eu penso que ler a Bíblia como literatura é algo que faz com que o leitor tenha criatividade, né? Criatividade, ou seja, ela cria, né? Ela nos faz deleitar numa composição, né, da escritura, em como Deus inspirou palavras, atos, gêneros, né, como utilizar os recursos para nós, especialmente que subimos ao púlpito, como é que isso nos ajuda a comunicar as palavras de Deus, tá? Ou a sua palavra, né, e isso vai fazer com que a Bíblia seja mais do que simplesmente um livro dominical, né? E a nós, então, vai também nos fazer pregar mais do que simplesmente além do verso, né? Nós vamos procurar o drama na narrativa, nós vamos procurar a beleza na poesia, a harmonia na poesia. Então, toda a Bíblia será para nós o arcabouço de uma mensagem, a mensagem do herói, do Cristo, né? O centro, o personagem principal da narrativa. E aí vamos pegar todo o conselho de Deus, tá bom? Bom, eu não sei quanto tempo nós temos aí, aqui eu não estou vendo. 2 minutos, um minuto. Deve aparecer já aí. Quando aparecer, a gente encerra e volta para as perguntas. Perguntas, certo. Certo? Deixa eu só fazer uma consideração final aqui. Esses dias eu estava lendo As Bênçãos de Jacó. Uhum. Eu vou fazer assim uma fala meio lírica até. Não é incrível que um camarada que já estava perto de morrer, ele arrume tempo para falar de uma maneira poética, né? Isso. Sei lá, o camarada quando quer morrer, ele já está perto de morrer, ele simplesmente, né, pede para chegar só aos filhos, né, falar se puder. Mas Jacó, ele não somente falou, mas ele falou poeticamente, né? Poeticamente. E as bênçãos dele, elas são uma poesia. E me chama muita atenção a profecia contra Simeão e Levi. Porque ele diz assim, que Simeão e Levi, eles mataram homens e mutilaram touros. Uhum. Quando você vai ver a história de Simeão e Levi para trás, você não encontra eles, por exemplo, matando touros, literalmente. Uhum. Mas você encontra lá em Gênesis 35, salvo engano, no episódio em que a irmã deles é violentada por um homem chamado Siquém, onde eles, né, para se vingar, né, daquele camarada, eles fazem com que toda a cidade, né, todos os homens da cidade se circuncidem. Circuncidado. Né? E aí quando tá todo mundo circuncidado, né, com os seus genitais cortados e todo mundo debilitado, e eles vão, atacam e matam todo mundo, né, todos os homens da cidade. E aí quando você pula lá para a bênção de Jacó em Gênesis 49, você fala lá, você vê Jacó dizendo que eles mutilaram ou jarretaram, como está na Ara, mutilaram ou jarretaram touros, né? Na verdade é uma referência a esse morticínio, né? Isso. Que eles promoveram. Quer dizer, se a pessoa lê somente essa bênção, ela vai dizer, não, a Bíblia está se contradizendo, porque canto nenhum fala deles matando touros, né? Isso. Falando na poesia... A nossa mente ela tem que ser um pouquinho melhor que a dos touros, né? Eu acho que a questão é ler toda a escritura para que possa saber do que ela está falando, né? Hugo Blair é um escocês, né, do século XVIII, e tem um texto dele chamado A Natureza da Poesia. Ele diz assim: não há definição para mim mais abrangente e justa de poesia do que esta. A poesia é a linguagem da paixão ou da imaginação vivificada, no mais das vezes, conforme um método. Essa primeira parte diz assim: a poesia é a linguagem da paixão ou da imaginação vivificada. Diz assim: o historiador, o orador e o filósofo se dirigem primordialmente ao entendimento. Sua meta mais imediata é informar, persuadir ou instruir. A meta principal do poeta é comover e agradar. É a imaginação e as paixões que ele fala. É a imaginação e as paixões que ele fala. A gente vai encerrar essa live e a gente volta para que a gente possa aqui, então, ouvir as perguntas. Gente, aguarda aí um pouquinho. É só sair e a gente já volta, tá bom?
É VaptVupt. É VaptVupt. Tá difícil. Agora o povo vai estar na lei. A rua já começou. Deixa eu chamar Bruno. Cadê Bruno? Cadê Bruno? Cadê? Bom, estou esperando aí o Bruno. Agora, né, eu me enrolei novamente para colocar esse... Agora, pronto. Agora a gente tem mais tempo para poder... Eu não sou arminiano não, mas me aceita. Rapaz, difícil de poder achar onde é que é esse negócio para colocar, onde é que é a live, rapaz. Eu Tô procuro falando que tudo. você é ludita. Vou lá no Stories, vou lá não sei aonde. Pensa uma coisa difícil, né? É mais fácil ler o texto grego e hebraico, né? É mais fácil ter que traduzir do que tentar fazer a live, né? Bom, nós vamos aproveitar essa segunda parte, então, para perguntas e respostas aí, né, que possam ser feitas aos colegas, né? E, assim, desde já agradecer aí os que estiveram conosco, né, nesses bons minutos, né? Então, eu vou fazer assim, eu vou ler 2 ou 3 perguntas que vieram, né? E depois, se você tiver alguma aí, porque a minha assistente, né, Beth, está anotando algumas perguntas, não todas, né? Então, se tu tem alguma aí também, depois passa para a gente e depois a gente vai discutindo essas perguntas, tá bom? Eu vou fazer a primeira pergunta, foi feita pelo Marco Carvalho, diz assim: como fica a ideia do mito na literatura das escrituras? Muitos acadêmicos fazem críticas às escrituras por isso. É interessante que alguns personagens, né? George Campbell, se não me engano o nome dele é esse, né? Jean-Pierre Vernant, né? E Mircea Eliade, né? Derrubaram a ideia de mito como uma espécie de lenda, né? Como uma espécie de algo que não aconteceu, né? Na verdade, eles perceberam que mito é uma história, né? É um outro modo de contar uma história, tá? Então, é uma literatura. Então, assim, obviamente, no nosso meio, quando nós falamos em mito, as pessoas tendem a trazer ainda a controvérsia dos liberais, né? A Bíblia é cheia de mitos, né? Mas, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando fala, né, sobre mitos, né, ele está pensando aquelas histórias ou aquelas narrativas que não explicam, né, a experiência que nós temos no mundo. Então, por exemplo, o mito da caixa de Pandora, ela não explica, ela simplesmente diz que o que aconteceu foi uma curiosidade, né, em que a caixa foi aberta e todos os males aconteceram. Não é um ato simplesmente de desobediência, mas há uma espécie de universalidade nas histórias de queda, por exemplo, que falam sobre o princípio da desobediência. Então, ainda parece, pelo menos no nosso meio, ser uma espécie, digamos, de cautela em ter que falar de mito. Não é bom que nós usemos esse tipo de linguagem na literatura bíblica, porque ela vem carregado com outros conceitos. Então, por exemplo, a saga de José, né? A saga de Abraão. As pessoas têm uma compreensão... Né? A epopeia de Sansão. As pessoas, né, tendem a trazer um certo conceito que está carregado para a escritura. Então, não é bom que se use esses termos, tá bom? Mas se você pensa em mito como narrativa,
Se você pensa em mito como aquela grande narrativa, aquela, né, das origens, das histórias antigas, né, contadas e repassadas dos antigos para os mais novos, não é uma coisa estranha de se falar, mas no nosso contexto eu garanto que é absolutamente perigoso, apenas por mau conhecimento ou desconhecimento do que seria ainda isso. No mito, você não tem uma preocupação cronológica de calendário. Né? A preocupação é temporalidade. Né? As coisas aconteceram assim, elas foram assim, se deram desse modo. E as pessoas tendem a querer que o mito, né, tenha uma correspondência na realidade, ou pelo menos na consideração antiga, que o mito não tem uma correspondência na realidade. Mas a narrativa tem. Ela tem uma consideração na temporalidade e, em alguns aspectos, uma correspondência na própria realidade. Então, essa pergunta, como fica a ideia de mito na literatura das escrituras, é preciso ser bem considerada, tá bom? Na escritura, obviamente, não há mitos como as pessoas tendem a pensar, tá? Mas nós estamos falando de literatura. Então, por exemplo, a parábola de Jotão, no livro de Juízes, né? Que é, na verdade, uma fábula. Se, de repente, você diz assim, não, existe uma fábula na Bíblia, está dizendo que a Bíblia tem fábula. Mas o gênero literário usado para falar de Jotão e Abimeleque, né, foi, na verdade, uma fábula. As árvores estavam ali, reina sobre nós, ele fala com um espinheiro. Né, e a alegoria, né, a Bíblia tem alegoria. Imagine Provérbios capítulo 5, né, quando fala sobre a fidelidade conjugal. Uma alegoria. Né? Então, é necessário que as pessoas tentem, né, primeiramente, considerar o que é literatura para depois falar sobre esses termos. Galdino, quer falar alguma coisa sobre isso antes da segunda pergunta? Fazendo o caminho inverso, né? Eu sei que o nosso colega aí perguntou sobre o mito na Bíblia, né? Poderia falar sobre o mito na literatura por influência da Bíblia. E aí, é curioso que tempo atrás eu dei uma palestra intitulada A Influência do Calvinismo na Literatura. Que coisa ousada da minha parte, né? Depois que eu decidi falar sobre isso, eu quase que me enforco, né? Não sabia onde encontrar material, mas enfim, encontrei muita coisa, inclusive. E é uma coisa bastante curiosa, porque considera-se, né, alguns estudiosos consideram o primeiro romance da Era Moderna, Robinson Crusoe. E o seu autor, Daniel Defoe, ele era um puritano, né? E, inclusive, estudou para ser pastor e tudo mais, teve uma crise de fé e abandonou a vida eclesiástica e foi ser comerciante, mas enfim. Mas é curioso que tanto ele, Daniel Defoe, quanto Samuel Richardson, que é autor de Pamela, que é um outro romance dessa mesma época, no século XVIII, eles são os primeiros, né, os primeiros grandes autores da língua inglesa que não extraíram os seus enredos da mitologia, da história, da lenda ou de outras formas literárias do passado. Por exemplo, se a gente pegar as peças de Shakespeare, a gente vai ver que elas são, sobretudo, releituras de mitos clássicos, né? Da dramaturgia clássica grega. E esses romancistas que inauguram mesmo a categoria romance, eles usam fatos do cotidiano, dramas individuais. É tanto que, por exemplo, Robinson Crusoe é considerado como o mito do individualismo moderno. Tem até um livro conhecido. E aí, quando o autor ele vai fazer as considerações sobre por que se chegou a isso, a razão que ele vai encontrar é a escritura, né? A cosmovisão dos autores, né? A ideia de um indivíduo, né, lutando contra toda uma era, né? As adversidades contra ele. Essa questão da tradição dos diários, né? Que Robinson Crusoe, em grande parte, ele é um diário. E aí ele vai dizer que essa tradição ela vem de Agostinho, né? Que foi quem fez isso nas Confissões. E ela é retomada com os puritanos, sei lá, 1000 anos depois. É claro que nesse meio tempo deve ter havido coisas semelhantes, mas assim, essa retomada assim, para dar uma forma a um novo gênero, né? Ela vem a partir aí da reforma. É muito curioso isso, porque é uma influência da Bíblia, né? Fazendo o caminho contrário do que o colega perguntou.
a influência Isso. da Bíblia sobre, né, os mitos, digamos assim, os mitos modernos. Eu penso, quando alguém pergunta isso, eu sempre peço que defina o que quer dizer por mito. Sim. Né? Porque se mitosa é narrativa, então é um gênero a ser considerado na literatura, onde quer que ele apareça. Né? Uhum. Mas geralmente as pessoas estão pensando, se a Bíblia tem mito, elas estão pensando assim, então ela não conta a verdade. Né? Ora, um mito conta tanta verdade quanto uma poesia conta a verdade. Sim. Ou acho que, por exemplo, o Salmo 114, quando fala da história do Êxodo, não conta a verdade só porque é poesia. Então, eu quero recomendar o livro do Van Gusen. Eu sei que alguns têm algumas ressalvas com ele, mas o livro O Drama da Doutrina, especificamente o capítulo sobre o aspecto literário, né, como o Espírito Santo usa o gênero literário, né, como o drama literário. É o capítulo... deixa-me ver, a terceira parte, o dramaturgista, deixa-me ver, puxa vida, agora que estava, sim, perdão, segunda parte, o capítulo 7, a obra do Espírito nas práticas do cânon, práticas literárias, gêneros como um tipo de ação social. Então eu recomendaria esse aqui, né, e no final, né, como sempre, não hoje, mas no dia seguinte eu posto a bibliografia, né, sobre o tema que nós abordamos, né, para que os ouvintes, né, os que estão participando, tenham acesso a essa bibliografia e possam caminhar. No Brasil tem muita literatura boa traduzida. Né, o Entendes o que Lês é uma delas. Né, mas o Philip Ryken, Leland Ryken, que também já tem traduzido no Brasil, né, o Trempe Longman, Lendo a Bíblia com o Coração e a Mente, né, é também um outro livro de literatura bíblica. O livro do Walter Kaiser, Pregando e Ensinando a partir do Antigo Testamento, né, publicado pela CPAD também. Convite à Interpretação, do Andreas Kostenberg, a terceira parte do livro é sobre literatura. Então, assim, nós temos muita literatura, tá, já publicada nesse caminho, né, nesse formato. Há mais ainda a ser publicado. A Cultura Cristã mesmo tem publicado material, né, comentários expositivos com uma pegada, digamos assim, literária. Há uma outra pergunta que diz assim, há uma intenção de realizar uma live sobre a importância da literatura de ficção para pregadores e professores da escritura? Quem faz essa pergunta é o Valmir Calado. Bom, eu não sou um especialista em literatura. O especialista em literatura aqui é o Leonardo, é o Bruno. Isso aí é a cara do Emílio Garófalo. Exatamente o que eu ia dizer. A minha sugestão, Bruno, é que... Jonas Madureira... o Emílio e o Jonas e apresentem, né, juntamente com você, ou você chame alguém aí para mediar, né, e você faz a apresentação, né, porque o meu foco mais é a literatura bíblica, né, minha tradição é uma tradição exegética e talvez como grande parte dos brasileiros, o contato com a literatura foi bem depois da escola, né? Porque as aulas de literatura na escola eram maçantes, né? E o contato veio depois, quando eu passei a ler alguns textos mais clássicos, mas o meu viés ainda é teológico, filosófico. Eu gosto da literatura, desse tipo de literatura. E aprendo, né? Há uma palestra minha sobre aprendendo poesia a partir dos salmos. Eu, né, gosto mais disso, né? Um outro ponto, a Gabriela diz assim, é raro encontrar bíblias nas bibliotecas universitárias. É raro estudar a Bíblia, como literatura clássica nas universidades. Isso nada mais é do que fruto de um certo preconceito, né? Como se não fosse... Né, veja, aplicações de análise do discurso, por exemplo, no texto bíblico, na composição. O Robert Alter tem um livro publicado pela Companhia das Letras, né, A Arte da Narrativa Bíblica. Ele tem também, A Arte da Poesia Bíblica. Que o livro é um livro de literatura sobre narrativa. Então, deveria sim, não apenas ter bíblias nas bibliotecas, mas estudar o grego, né? Geralmente as pessoas vão lá fazer os seus cursos na área de letras, né? Aí faz com base na literatura
mais antiga, né? Platão, Aristóteles, enfim, na literatura mais antiga. Mas quando você compara, por exemplo, o Novo Testamento, rapaz, o que é mais clássico do que o Novo Testamento tendo mais de 25 mil testemunhas, escritos, cópias, manuscritos, traduções do Novo Testamento? O grego utilizado no Novo Testamento, um grego que surge no ano 330 a.C., e se estende até 330 depois dele, né? O bizantino. A literatura dos pais da igreja, escrevendo em grego, né? Então, os credos, né, escritos em grego, né? Então, um Novo Testamento inteiro, né, escrito em grego. Então, na verdade, há sim uma série de preconceito, né, talvez o preconceito religioso, né, de achar que religioso, né, não entenda nada de literatura. Né. O Kevin Van Russo está aí para mostrar que é um engano, o Leland Ryken também está aí para mostrar que eles estão enganados, tá bom? Quer dizer alguma coisa sobre isso? Eu vou pegar uma carona nessa pergunta da Gabriela, né? Na verdade, pegar a carona na pergunta dela e na pergunta anterior. Como diz o meu amigo William Campos da Cruz, não sei se ele está vendo aqui a live. Sim. Mas ele costuma dizer o seguinte, que o Leland Ryken é o teólogo que está insistindo com... Travou, viu, Bruno? Oi. E agora? Bruno, travou. Oi, repete travou? Aí. Eu estou dizendo, o Ryken é o teólogo volta agora, que insiste... Tá, o Ryken é o teólogo que insiste com os teólogos para que leiam literatura. E o Northrop Frye é o crítico literário, professor universitário, que insiste, né, com os acadêmicos a que leiam a Bíblia. Quer dizer, porque tanto a atividade, né, do teólogo, ele precisa conhecer literatura, precisa conhecer essa coisa chamada gênero literário, ele não pode de maneira alguma interpretar uma parábola da mesma maneira que ele interpreta um texto narrativo, né? Isso. E também o estudioso, né, que não é cristão, se ele quiser entender minimamente o seu objeto de estudo, né, pelo menos dentro da literatura, ele precisa conhecer o mínimo da Bíblia, né? Então, as universidades, por não terem isso, né, isso na verdade é um tiro no pé. Essa que é a verdade. Exatamente. É um ato suicida, né? Se toda a literatura ocidental, ou maior parte dela, está construída em cima das categorias bíblicas, né? Criação, queda, redenção, restauração, isso está espalhado por toda a literatura, sem contar as referências diretas, né? Tanto em títulos de livros, como Gaspar já citou alguns aí na live, né? Como no próprio texto, né? As citações e imagens bíblicas que são distribuídas pelo texto. Se o camarada não tiver um conhecimento mínimo da Bíblia, ele vai ficar a ver navio, vai ficar voando, não vai entender nada. Aliás, tem uma coisa curiosa, Gaspar. Machado de Assis, eu li em algum lugar, não lembro agora, o único livro que ele lia todos os dias era a Bíblia. E o fato curioso sobre isso é que Machado de Assis é considerado, né, como um agnóstico, um ateu, enfim. Isso. Mas era o único livro que ele lia todos os dias. Eu me lembro durante o mestrado em filosofia, estudamos um filósofo, né, Emmanuel Levinas, um filósofo judeu, e, salvo engano, o livro dele que nós estávamos lendo, eu não me recordo o título, tratava sobre a alteridade, eu não me recordo bem o título. Eu escrevi um artigo sobre a linguagem religiosa de Levinas, estou tentando ver se eu submeto para publicação, e ele, enquanto o professor lia, né, iam aparecendo na verbalização do autor, né, do Levinas, a literatura bíblica. Ele era um judeu, né? Sim. O Amos Oz, né, por exemplo, né, que é um secularizado, né, um ateu, né, escrevendo os judeus e as palavras, né? Ele tem uma citação, uma frase que ele diz assim: mas os judeus é o povo do livro, né? Nós somos o povo da palavra, né, da fala. Então, alguém vai ler Emmanuel Levinas, né, e aí ele, né, de caráter fenomenológico, hermenêutico, quem está lendo esquece de que ele é um judeu. Então, que aquele prenúncio da teologia judaica, maneira de se expressar,
apareciam os salmos, e aí eu dizia, ó, isso aí é a citação de um salmo, ainda que não tivesse lá a referência ao salmo, mas ele estava citando o salmo, né? Sim. Então, sim, eu penso que é mais uma espécie de preconceito ou de desconhecimento também da parte de alguns. Essa aqui seria uma deixa, né, para alguns dos nossos irmãos que estão participando na live, que tinham, por exemplo, letras, né, tentar quebrar a grade cultural, né, usando a expressão da Nancy Pierce, né, quebrar a grade cultural apresentando estudos, né, literários a partir da escritura. É claro, eu quero deixar claro, a escritura é o livro que fala sobre o evangelho, a nossa vida e tal, mas você tem que começar em algum ponto. Alguém diz assim, Soraya, o caráter da Bíblia não muda pelo fato do leitor lê-la da forma técnica, mas o infeliz perde a essência da palavra. Existem níveis de leitura. Soraya, eu sei quem é Soraya, foi minha aluna. Existem níveis de leitura, né? A leitura que eu faço de manhã cedo, quando acordo ou quando vou dormir, que eu pego uma passagem bíblica e leio e depois eu oro, eu não estou pensando ali o significado ou a sintaxe hebraica ou grega daquela frase, ou análise do discurso. Não, eu estou fazendo uma leitura devocional. É um nível de leitura. O nível que nós ensinamos, vemos na escola dominical, é um outro nível de leitura. O nível do exegeta e do acadêmico é outro nível. Então, não é simplesmente uma leitura técnica, né? Deus é engraçado e criativo. Deus é realmente engraçado, né? As pessoas não pensam que Deus faz coisas engraçadas, mas faz. Não faz humor como nós somos, ocidentais, né? Mas é humorístico, sim. Existem livros sobre isso, inclusive eu estou insistindo com o Sabino para a gente traduzir. Sobre o caráter satírico das escrituras, né? De Deus. Pois rapaz. Nós perdemos muito isso. Pois então as pessoas tendem a pensar assim, o Deus carrancudo, né? Não, mas, por exemplo, o livro de Sofonias diz que Deus se alegra, né? Ele se regozija no seu povo. Imagine, um Deus que está sorrindo, né? Deus o Salmo 2, né? Enquanto os reis da terra conspiram contra o ungido, Deus zomba deles e ri, né? Zomba, se ri deles, né? Se ri. A ironia, por exemplo, fina ironia de Elias, né? Sobre Baal. Chame aí, gritem mais aí sobre Baal. Pode ser que ele esteja, e aí vem o eufemismo, atendendo à necessidade, né? Vai que ele está no banheiro, não é? Fazendo a sua necessidade. Aquela passagem em Josué ou em Juízes, de Eglon, né? Aquele rei que era avantajado, obeso, né? Cuidado para não dizer que pode ser acusado de gordofobia, viu? Mas é curioso porque o texto, você lê, ele aparentemente não é engraçado, mas a introdução de alguns elementos ali me fazem pensar que foi intencional mostrar o ridículo da idolatria, né? Pois então assim, eu sei que talvez possa parecer estranho, mas tem 2 filmes, eu não gosto do primeiro, eu acho blasfemo. O segundo eu não veria menos blasfemo, mas ele não veria como não blasfemo, mas ele é certamente menos. O filme O Todo-Poderoso. O primeiro com Jim Carrey é absolutamente blasfemo. Aquilo não seria o Deus que apresentou-se para ele. Aquilo é Loki, né? O Deus da ilusão e da mentira e da sacanagem. Né? Mas o segundo, né? Onde, especialmente ali a parte finalzinha, onde Morgan Freeman, conversando com, eu não me recordo o nome do personagem que fez o papel de Noé, né? Lá pelo final ele diz assim, como é que Deus seria? E aí ele diz, por que não um Deus que dança? Né? E aí o Morgan Freeman faz uma dancinha, né? Aí eu me recordo quando Cristo diz, por exemplo, em Mateus capítulo 11, ele faz um provérbio, né? Ele tira da cartola, digamos assim, um provérbio em que as pessoas parecem que não imaginam o que Cristo está dizendo. Será que ninguém imaginou Cristo dançando, né? Eu imagino um Deus que ri, ele se regozija no seu povo, ele zomba dos ímpios, mas no texto de Mateus capítulo 11, ele diz assim, como dizem, cadê? Aqui assemelharei essa geração, verso 16, é semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem,
Tocamo-vos flauta e não dançastes. Cantamo-vos lamentações e não chorastes. Então, as pessoas tendem a perder essa dimensão, tá? De que o Deus que nós confessamos e cremos, ele encarnou, né? Ele era humano como nós, exceto em pecado. E nisso, então, ele sorria, né? Ele contava histórias, algumas engraçadas, né? Outras mais tristes. Gaspar, Ele comia e bebia, né? Curtia uma festa, né? você quer ver Foi chamado... uma passagem bíblica que eu fico imaginando, né? Não literalmente como Jesus estava na cena, mas pelo menos a sua disposição de espírito. É quando os saduceus eles querem apanhá-lo numa pegadinha. Eu não sei se, não, perdão, os escribas e saduceus, quando eles questionam Jesus acerca com que autoridade Jesus fazia aquelas coisas, né? E aí Jesus pergunta: vem cá, João, de onde provinha a autoridade de João? Cortou. Oi. E agora? Peraí. Voltou? Vai, fala agora. A passagem em que os escribas e saduceus, fariseus, enfim, um grupo religioso questiona Jesus acerca da autoridade com que ele fazia aquelas coisas, né, sinais, prodígios. Isso. E aí Jesus pergunta: vem cá, a autoridade de João Batista, de onde vinha? E aí eles confabulam entre si, eles ficam se perguntando entre si: olha, se a gente disser que é de Deus, Jesus vai dizer: então por que vocês não acreditaram nele? Se a gente disser que é do povo, né, que não é, ou seja, que não é de Deus, tem um monte de discípulos de João aqui, a gente vai levar uma coça, né? E aí eles vão e respondem: a gente não sabe. Aí Jesus: também eu não vou dizer com que autoridade eu faço as coisas. Assim, Pois é. A disposição de espírito com que eu imagino Jesus nessa cena é como alguém que estivesse lanchando, né, com um osso de galinha na boca, roendo o osso de galinha ali, delicioso. E aí chega alguém para atrapalhar o negócio, né? E aí, você está entendendo o que eu quero dizer? Essa disposição, mas é isso mesmo. esse espírito de vocês querem me pegar no Arapuca? Eu que vou armar para vocês. Eu acho isso fantástico. Toda vez que eu ler essa passagem, eu caio na risada. E torna-se engraçado, porque os religiosos saem dali, né, com um dilema. Né? O dilema é o ou, né? Ou se a gente disser isso, o resultado é isso. Se dissermos aquilo, o resultado é esse. É melhor não dizer nada. Então ele diz: então também não vou dizer não. Né? Então é esse tipo de coisa. A Rebeca, que estuda teologia, né, ela quer saber quais livros de introdução ao tema. Rebeca, fica atenta, né, que amanhã eu irei postar, né, a bibliografia utilizada ou indicada, algumas que eu citei aqui, outras que eu não citei. Vou pedir ao Bruno também, que ele me mande aí o nome de alguns também, que é para a gente juntar e indicar. Né? Essa live, tanto a primeira que nós fizemos e essa segunda, nós iremos deixá-la no YouTube, né, para que todos possam ter acesso. Tá? Eu não sei se alguém tem mais perguntas, se Bruno tem mais alguma consideração. Não. Por enquanto é isso aí. Se eu for falar mais, eu vou dar spoiler do que eu vou falar amanhã, então... Pronto, eu quero agradecer aí, então, a participação, a presença de todos, agradecer a presença de Leonardo comigo aí, nesse apoio. Se prepare, porque nós vamos voltar a isso, querendo Deus, na sexta-feira que vem, salvo engano, dia 29, né? E aí nós vamos tratar um pouco mais sobre gêneros literários, né? Como são as narrativas. 22, né? Sexta-feira que vem é 22. Então pronto, é na penúltima semana, né? Isso. Então vamos tratar e discutir um pouco sobre como são as narrativas bíblicas, as poesias. Obviamente não é um curso de exegese, é apenas, né, um aperitivo, né, para que você possa, né, os ouvintes e quem tem interesse, claro, né, se aproximar da Escritura, né, da Palavra de Deus, vendo como Deus é criativo, imaginativo, apresentando para nós modos de fala e sairmos, né, enriquecidos, não apenas com a sua grandeza, não apenas com a nossa necessidade de sermos resgatados, né, de sermos súditos no seu reino,
mas sermos enriquecidos também em nossa imaginação, em nosso intelecto, enfim, como um todo, né? Antes de encerrar e agradecer ao Bruno mais uma vez, quero pedir aí que acompanhem-nos aí no Instagram, tá? Tem o endereço aí, Gaspar com 2R de Souza, né? E depois vão lá no YouTuber, né? Como o Bruno disse, nasce um YouTuber, né? Ele profetizou, né? Numa ironia, ele fez uma profecia. Olha lá, já colocou. Suba uma hashtag aí, pessoal. Uma hashtag, suba essa hashtag. O nome do canal que eu abri é Teologia Reformata. Eu sempre, né? Reformados gostam de latim, então teologia com TH. Tem alguns reformados que gostam de latir, tá? De latir. Quem é que falava dos cachorrinhos da reforma? Acho que era Spurgeon. Não sei, deixa chamar os historiadores. Então, Teologia Reformata. Escreve teologia, né, só que com TH, tá bom? E Reformata. Vão lá, se inscrevam, curtam, tá? Cliquem no sininho para receber as notificações. E a gente se vê aí, querendo Deus, na próxima live. Na semana que vem tem mais, tá bom? Bruno, meu irmão, mais uma vez, obrigado. Dá um abraço aí na família, no pessoal. Quem está sempre comigo aqui me ajudando tudo é Beth, né, minha assistente nos bastidores. Está sempre por aqui orientando e tudo, tá bom? E sempre nos prestigie com as histórias de Lucas, tá bom? Tá bom. Tá bom? Irmãos, fiquem na paz. Valeu. Deus abençoe. Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço, tá?